Muitas pessoas têm transtornos emocionais severos porque vivem em um estado de depressão e de pânico constante. Várias delas não conhecem o Deus a quem elas buscam todos os dias. Por outro lado, tem aqueles que não fazem a menor questão de conhecer, querem apenas usufruir dos favores que Deus poderá fazer na vida de cada um. De qualquer forma, nós precisamos nos entregarmos sem reserva ao nosso Senhor e verdadeiramente conhecê-lo e saber do que Ele é capaz de fazer na nossa vida. E eu convido você a meditar comigo agora nos próximos minutos sobre esse assunto. O capítulo 8 de Marcos começa com Jesus realizando um grande milagre. Uma multidão o acompanhava. Quando Jesus disse: "Tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer." Jesus aqui se preocupa em não deixar toda aquela multidão ir embora sem antes saciá-los. Muitas pessoas acham que Jesus está muito ocupado e tem muito o que fazer para não se preocupar com a nossa vida. Mas isso é um grande engano. Jesus está preocupado com cada detalhe na nossa vida porque Ele tem um plano para cada um de nós. Ainda vemos nesse capítulo quando os líderes religiosos pedem um sinal. E o capítulo relata assim: "E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal no céu." Aquelas pessoas eram extremamente hipócritas. Elas andavam o tempo todo atrás de Jesus, não porque queriam conhecer o seu poder e usufruir dos seus milagres, mas eles estavam sempre armando contra Jesus. Logo em seguida, Jesus alerta contra o falso ensino. É impressionante como Jesus, em todo o Evangelho, ele nos exorta a termos cuidado com coisas que nós andamos aprendendo por aí e com coisas que nós ouvimos a seu respeito. Jesus nos alerta o tempo todo a termos cuidado com os falsos profetas. E ainda aqui, quando Jesus falava com eles, cuidado com os fariseus. Um deles começou a pensar que naquele momento eles não teriam pão para se alimentar. E Jesus olha para eles e fala: "Olha, eu já alimentei tantas multidões e você está preocupado com o pão que não temos para comer?" Muitas vezes Jesus faz maravilhas na nossa vida. Jesus passa uma vida inteira nos abençoando. De repente, por causa de detalhes, nós começamos a murmurar contra Deus e achar que Ele não é mais suficiente para nos socorrer. Nós temos que ter muito cuidado com a nossa ingratidão. Nós precisamos olhar e ver tudo aquilo que Jesus já fez na nossa vida. E termos fé e termos a certeza de que Ele está do nosso lado, sempre pronto a nos socorrer. E o capítulo continua com Jesus realizando outro milagre. Aqui ele cura um cego. E logo depois, Jesus, a partir do capítulo 27, perguntou aos seus discípulos: "Quem as pessoas por aí andam dizendo que eu sou?" Então os discípulos responderam: "Uns falam que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é Elias e outros falam que o Senhor é profeta." E Jesus então fala para os discípulos: "E vocês? Quem vocês acham que eu sou?" E Pedro responde: "Tu és o Cristo." Nós precisamos conhecer o Deus a quem nós seguimos. Nós precisamos conhecer o Deus a quem buscamos. A nossa entrega deve ser incondicional. E o capítulo 8 de Marcos termina com um convite maravilhoso que Jesus deixou a todos nós. No capítulo 34 diz que ele chama a si a multidão e ele diz: "Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." Observe que isso aqui é uma condicional. É se quiser. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz. Nós precisamos entender que a vida com Cristo não tem um tapete vermelho para nós desfilarmos. Exige que nós levamos a nossa cruz
as nossas dificuldades, as nossas dores. E nós devemos segui-lo, carregando tudo aquilo que está sobre nós. Logo em seguida, ele diz: porque qualquer um que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim e do Evangelho, esse salvará. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder a sua própria vida? Muitas vezes, estamos muito preocupados em salvar a vida dos outros. Isso se aplica na nossa vida material. Muitas vezes estamos ocupados demais cuidando da vida de todos e esquecemos da nossa vida. E aqui Jesus hoje deixa uma grande alerta. Que nós devemos cuidar, em primeiro lugar, da nossa própria vida e principalmente da nossa própria alma. E esse é o convite que Jesus deixa para você hoje. Se quiser vir, pegue a sua cruz e o siga. Hoje estou